youtube.com/clube885. Clube está apresentando o Grande Jornal Regional. Clube, e a hora certa? Hora certa, 8 horas e 30 minutos. Temperatura marcando, neste momento, 23 graus. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento, Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. Para a Loja Docim, você conhece, você confia. Você está vendo já o professor Froze na câmera. Imaginemos uma cidade com casas com aproveitamento da água, da chuva, da luz solar e do vento. Calçamentos com materiais sustentáveis e permeáveis. Mobilidade urbana, privilegiando passeios e veículos alternativos, com fluidez. Olha, esse aqui é o destaque de hoje. Mínima produção de resíduos. E consumo consciente, né, dos alimentos e de tudo mais, né, que nós utilizamos para a manutenção da vida. Esgoto devidamente tratado e mananciais hídricos protegidos, praças arborizadas, áreas verdes preservadas, onde a pobreza encontre um amparo junto às autoridades governamentais e também na sociedade. Estamos falando de uma cidade planejada, inteligente e sustentavelmente, porque vamos seguir com a nossa série Cidades Sustentáveis, com o professor Carlos Froze, que aborda hoje o consumo consciente. Professor, eu até perguntei para você, né, hoje, porque eu li que nós tínhamos, acho que em 2010, um desperdício de 40 mil toneladas, ou é 40 mil quilos, agora não me lembro, diário de alimentos. Professor Froze, bom dia. Bom dia, Braulio. Até vou procurar aqui enquanto o senhor fala. Bom dia, ouvintes. Realmente, Braulio, eu acho que a palavra-chave é o consumo consciente. Né? Nós temos um consumismo versus sustentabilidade. E um dos itens é o que tu acabaste de falar. Existe o desperdício na lavoura de alimentos, existe o desperdício na forma de transporte, e existe o desperdício de alimentos nas casas, no prato. Né? As pessoas comem com os olhos e muitas vezes não conseguem ingerir todo o alimento colocado no prato, e depois isso vai para os aterros sanitários. Então é um desperdício de alimentos. Só que isso tem um custo, né, Braulio? Um custo ambiental muito elevado. E por outro lado, onde há mais consumo, nós temos, por outro lado, pessoas passando fome, já que os dados mais recentes são de que 33 milhões de brasileiros estão passando fome, e nós temos toneladas e toneladas de alimentos sendo jogados literalmente no lixo, né? Porque lixo é aquilo que não serve para nada, não é nem resíduo, que por sua vez também poderia ser, né, Braulio, aproveitado em compostagem e transformado em adubo. Mas a grande questão do nosso consumismo é não o consumo, mas o consumismo que entra em conflito com a sustentabilidade, a partir do momento que se consome mais do que necessário. Então, se consome mais do que o necessário. Então, imagina, Braulio, uma plantação de arroz onde nós temos a aquisição de insumos que vem de fora do país, nós temos as máquinas consumindo petróleo, combustível fóssil, para lançar semente no solo, depois as máquinas colocando adubo no solo, depois a máquina para colher esse arroz, né? Esse arroz sendo transportado até silos, desses silos sendo envasados e levado até os supermercados, armazéns e similares, depois transportados desses supermercados até as casas, e da casa então se gasta, estou falando do arroz, né? Nas casas se prepara esse arroz com água que foi tratada, né? Que andou quilômetros também por tubulações, por sistemas hidráulicos e muitas vezes por pressão à base de energia elétrica. Esse arroz então passa por um cozimento com o gás, que também é um combustível fóssil, sai da panela, vai para um prato, né, onde a pessoa vai consumir, e aí a pessoa coloca no prato
arroz a mais do que a sua capacidade de consumo. E quando se coloca esse arroz a mais no prato, superior à sua camada de consumo, claro que ele não vai ingerir o todo, e o resto, então, vai para o lixo, Braulio. Então, olha o custo energético, ambiental, planetário, cósmico desta ação desse indivíduo que, por um ato inconsciente, ou por falta de conhecimento, ou por ignorância, digamos, ele toma essa atitude e bota esse arroz no lixo. Então, olha essa viagem, Braulio, para a gente tentar comprovar o que é um consumo consciente. Quer dizer, um consumo que não combina com desperdício. E nós estamos falando só do arroz, né? Sim, imaginem, é um item. O universo de comida, isso nas casas. Professora, eu procurei aqui, ó. Sim. São 27 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados por ano no Brasil. Então, aquele cálculo de 40 mil toneladas por dia é isso aí mesmo. 40 mil toneladas, professor. Não estão falando de 40 mil quilos. Sim. Imagina, 27 milhões de toneladas. E aí se fala em fome nesse país, Bruno. Está dizendo que aqui poderia alimentar cerca de 12 milhões de pessoas. Quer dizer, para 33 milhões, tu já elimina isso só no desperdício, né, Bruno? Exatamente. Nós estamos falando em outros fatores. Então, essa questão do consumo consciente, Bruno, leva a uma série de reflexões. Ou seja, não falta alimento no planeta. O que falta é consciência. Falta a consciência desse cidadão que coloca... Falta um consumo consciente. E depois, né, Braulio, como eu chego no mercado? O que comprar? A distância do produto. Por exemplo, eu posso comprar um leite que vem da Bahia, eu posso comprar um leite que vem de São Paulo, mas eu posso comprar um leite produzido nas imediações do município. Sim. Então, outra questão que nos mexe muito é, por exemplo, a maioria dos mercados de Canela e Gramado, os restaurantes, bares e hotéis, adquirem produtos da Ceasa. E nós temos aqui uma zona agrícola. Então, a laranja, muitas vezes, Braulio, ela sai de Canela, Gramado, vai até Montenegro e depois volta para ser consumido. Olha a viagem, olha o desperdício. Aí se fala na crise do petróleo, do combustível, do transporte de caminhões e etc, etc. Mas o alimento fica praticamente viajando, Braulio. Sim. Então, claro, não vamos dizer um coco que vem da Bahia, realmente é um produto diferenciado. Mas aquele produto mais simplório, digamos, a bergamota, a laranja, né, a lima, o limão, tudo isso poderia ser produzido no local mais próximo dos grandes centros consumidores, como, por exemplo, aqui no caso, Canela e Gramado, ou São Francisco. Como essas regiões, na cota 600, 700, 400, há uma boa produção, inclusive banana poderia se produzir aqui e não vir do litoral. Então nós temos muito alimento, Braulio, que fica viajando, estão na estrada e acabam também se destruindo pelo tempo que ele fica se deteriorando em função de estar na estrada. Então, isso são coisas para a gente refletir. Isso você está citando na questão logística, né? Vamos falar do consumo individual, que daí esse é um outro assunto que a gente vai abordar numa próxima participação tua, porque eu creio que o consumo consciente realmente é um dos gargalos, né, da crise alimentar hoje no planeta. Não combina, né, Braulio? Uma coisa é consumo, vamos repetir. Uma coisa é consumo, necessidade básica que o indivíduo tem para a sua sobrevivência, que seria o consumo alimento, a água, sólido e líquido, no caso, né? A roupa, né? Hoje não vivemos sem energia elétrica, né? Coisa que no passado até já se viveu. A minha infância foi vivenciada na colônia sem energia elétrica e nem por isso a gente deixou de viver, né, brother? É verdade. Então hoje nós somos presos a algumas coisas básicas aí que nós chamamos como primordiais, né? Que talvez para muitos seriam triviais, né? Se pegar numa comunidade indígena lá no Amazonas, energia elétrica, para quem nem conhece, não faz falta. Mas voltando a essa questão da comida, Braulio, claro que importante seriam políticas públicas locais, que ainda independe de governo federal e governo estadual. Podia ser políticas públicas municipais valorizando a produção local. Sim. E dentro daquilo que é possível, claro. Como Canela e Gramado tem uma cota, digamos,
do nível do mar de 800 até 900 metros, e nós temos cota nos 2 municípios a 80 e 100 metros do nível do mar, nós podemos tranquilamente ter aqui desde o abacaxi, a banana, a maçã, a pera. Então, nós temos, na questão de frutíferas, nós podemos ir da base do mamão, banana e abacaxi, nas cotas mais baixas, e temos a maçã, a pera, mirtilo, damasco, né, nas cotas mais elevadas. E com isso evitaria grandes importações, por exemplo, dessas frutas e esses transportes loucos que é o que nós estamos vivendo hoje no país. É verdade. Temos aí, né, grandes áreas, né, com a monocultura, enfim, que é uma outra situação, professor. Eu vou só falar sobre isso num outro assunto, né? Porque poderia ter uma cultura diversificada, empobrecendo o solo, e aí questão da logística para transportar toda essa produção. É uma coisa que precisa ser muito bem analisada, né, professor? Porque nós, infelizmente, não sabemos viver direito ainda aqui no planeta. Professor, obrigado pela tua participação, professor, e até a sua próxima vinda aqui ao nosso programa. Obrigado, Braulio. Bom dia a todos. Professor Carlos Froze abordando as cidades sustentáveis hoje, né, falando sobre consumo consciente. Seguidinha, nós temos aqui no programa hoje um bate-papo aí com o presidente do Orbis Clube de Gramado, Romeu Arendt, o coordenador da campanha do alimento Jairo Candiago, a analista de marketing do Minimundo, Bárbara Cavalinho, e o guia do Minimundo, Bernardo Hack. Convido você para a 18ª campanha do alimento e a festa da solidariedade. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira, 8h41, temperatura de 23 graus. Clube está apresentando o Grande Jornal Regional.